Hoje é dia de Resumo aí, Júlia, e eu tô vendo que vocês estão adorando esse quadro. E olha, fico feliz, porque mesmo que às vezes, muitas pessoas parem na resenha dos livros, é muito legal ver que existe interesse, em saber sobre livros, querer saber alguma resenha, de repente uma indicação, ou mesmo só abrir aí e pegar alguma ideia, já tá valendo. Olha, e hoje a dica é desse livro aqui, O Jogo Interior do Tênis. E ó, pra quem já tá pensando, eu não jogo tênis e li esse livro. Enfim, vou fazer as minhas considerações e aí você pensa se realmente vale a pena você tá aí comprando e lendo esse livro, que realmente não é assim um livro tão grosso. Eu li ele super rápido, realmente, porque eu adorei o livro. Ele, faz algumas considerações super interessantes, É o Timothy Geithner, esse livro é uma segunda edição. Ele lançou aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2022, então é um livro relativamente novo, mas a primeira edição é bem antiga. E ó, então curte esse vídeo, compartilha. Se você tem alguém que joga tênis, é assim, obrigatório, porque ele vai amar essa pessoa. Porém, se não joga também, qualquer esporte raquete ou não, eu achei super interessante a ideia, sabe? Porque eu acho que quando a gente... Uma das coisas, eu não sei se você aí tem o hábito de assistir, mas meu marido gosta bastante de jogar tênis. Eu acho super assim, eu fico muito analisando ali como que algumas pessoas acabam perdendo os jogos bem no mental. Então a gente vê muito no esporte que a diferença entre algumas pessoas que ganham e os que perdem é aquelas pessoas que têm um equilíbrio emocional maior. E é um pouco sobre isso. E eu acho que isso realmente a gente leva pra vida. Então ele fala muito, sobre... Ele começa o livro, fazendo uma explicação que eu adorei, que é sobre o ser um e o ser dois. E é assim, O ser um é aquele que é aquela pessoa brigona, que adora tomar conta de tudo, é aquele impositivo. E o ser dois é aquele que executa, é aquele que tá ali pronto, O ser um é aquele que briga. Tipo, por que você não fez assim? É a gente com a gente mesmo. O ser um e o ser dois, ele vive na gente. E aí ele começa a ficar, poxa, você errou de novo. Mas você não sabia que era pra fazer daquele jeito? Por que você tropeçou nesse mesmo lugar de novo? E aí o ser dois, tadinho, todo... Meu Deus, o que eu tenho que fazer para não tropeçar de novo? Ai meu Deus, quando eu ver esse buraco, o que eu vou fazer? É mais ou menos isso. Esses dois seres vivem na gente, nesse conflito, onde o ser um tá sempre chicoteando o ser dois, na maioria das pessoas, e o ser dois tá sempre tentando resolver isso. E ele, de maneira assim, muito curiosa, entendeu isso exatamente porque ele é um treinador de tênis. Então, ele falava que ele achava muito curioso, ter uma passagem assim, e eu, enfim, tava até contando aqui pra Salvador que quando eu tava lendo esse livro, eu gosto muito de ler quando eu tô fazendo exercício, na bicicleta lá, e eu ficava rindo sozinha, porque são coisas muito engraçadas, porque a gente se vê em algumas situações, Então, é aquele diálogo interno. E ele falava, umas coisas assim, teve uma parte que eu achei, agora eu lembrei, super interessante. Ele falava assim, não, porque um grande executivo, super inteligente, que é renomado em várias empresas, veio fazer um treino comigo, porque ele é um professor de tênis, porque ele não conseguia abaixar a raquete dele. Eu não vou falar nos termos de tênis não, mas ele falava, não conseguia abaixar no meu backhand. E aí ele falava assim, eu não conseguia, meu backhand estava sempre com a raquete alta. Aí ele pensou, lógico, ele não falou, ele falou, gente, é só abaixar a mão, Ele veio aqui para poder eu explicar ele como abaixar. Não, porque a minha mão tá sempre alta. Abaixa, é simples. Sua mão tá alta, abaixa. E aí ele achou aquilo curioso, falou assim, como que uma pessoa tão inteligente vem aqui para me contar que a mão dele tava alta e que ele precisava de abaixar? É simples, é só abaixar. Mas olha que coisa curiosa, Porque mesmo a gente sabendo algumas coisas que a gente não deve fazer, a gente faz. E aí ele começou a estudar isso dentro desse treinamento, Pensando em algumas coisas que ele fazia ali,
como dava certo e como não dava certo. E aí são coisas muito curiosas, né, que eu levei muito assim pro nosso dia a dia, né? São pessoas, né, o ser 1 e o ser 2 são pessoas diferentes, né? Ele falando aqui que essa questão, né, de que o ser 1, ele não confia no ser 2. Então por isso que ele acha que ele tá sempre dando instrução. Então sabe aquela vozinha que fica na cabeça da gente? Ó, quando você chegar perto daquela pessoa, você vai se mexer desse jeito. Não. Ou seja, o ser 1, ele tá sempre achando que o ser 2 não é capaz de fazer nada. Então, quando ele percebe que esse ser 1 fica mais leve, deixando as coisas fluírem, o ser 2 executa tudo de maneira perfeita. E é esse ser 1 nosso, carrasco, que atrapalha a execução. Não, quando você chegar perto daquela pessoa, você tem que se mexer assim, assim, assim. Aí na hora dá tudo errado, porque o ser 2 fica nervoso, aí a gente não fala o que a gente combinou com a gente mesmo. Enfim, ele mostra, né, aqui no livro, como que esse excesso, né, de informações que a gente fica cobrando da gente atrapalha a execução. E teve alguns exercícios, né, que ele fez e que ele mostra, né, como que a gente fica tão fixo no que a gente tem que fazer, que a gente acaba se perdendo do fazer mesmo. Como assim, Júlia? Um exemplo, quando a bola vier, você precisa de olhar para a bola. Aí eu pensei, gente, num jogo de tênis isso não é óbvio? Olhar para a bola? Porque tipo assim, né, vai olhar para onde? Mas é o que menos as pessoas fazem. Então, às vezes, né, quando o jogo tá acontecendo, você tá prestando atenção em tudo. Não, eu vou levantar minha raquete, eu vou me mexer. Quando a bola vier, eu vou fazer sei lá o quê. E aí a bola tá vindo, você não tá olhando pra bola. Por quê? Você não tá ali presente. Então esquece tudo isso. Onde eu vou botar minha mão? Sente, vive. Então, o que você precisa fazer num jogo? Olhar a bola. Eu achei isso muito interessante no sentido de que como aplicar isso realmente no nosso dia a dia, porque muitas coisas não dão certo quando a gente executa, porque a gente está pensando em tantas variáveis que a gente esquece de olhar o que está realmente acontecendo. Então a gente está sempre dando tantas ordens a gente, não, se ajeita, será o quê? E perde o foco do que realmente é mais importante. E aí ele bota aqui, né? Não precisa imaginar, né? É somente olhar e sentir. Então o ser 1, ele atrapalha muito na execução, porque ele tá sempre forçando uma situação que tira o ser 2 dessa ação, que é vamos executar? Então esquece tudo e vamos prestar atenção. É agora. Olhar a bola, sentir a bola batendo na raquete. Isso é uma coisa, né? Eu não pratico esporte nenhum, enfim, de raquete, mas de vez em quando eu vou lá e jogo beach tênis. Aí quando ele falou isso, sente a bola na raquete. Gente, eu acho que eu nunca senti a bola na minha raquete. Aí, por exemplo, alguém fala assim, mas a bola eu acho que bateu no seu cabo. Eu falei, bateu? Eu não sei nem onde a bola bateu. Então, como que a gente pode? E será que eu tô prestando atenção aonde, né? Então eu tô prestando atenção mais. Como que eu vou? Não, porque quando a bola vier eu tenho que correr pra cá. Não, mas cadê minha parceira? Eu tenho que correr pra perto dela. Não, presta atenção no momento. Então tudo isso você pensou, tá, se a bola vier eu vou correr pra cá, acabou. Quando a bola vem, olha pra ela, sente a bola. Então eu acho que é muito nesse sentido, assim, da gente começar a não ficar imaginando tanto as coisas e partir um pouco pra ação, né? Ele bota aqui, né? Todavia, para vermos as coisas como elas realmente são, precisamos nos livrar dos nossos óculos do julgamento. Sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Essa ação desencadeia um processo de desenvolvimento natural, que é surpreendente e belo, né? Então, pra gente ver, a gente precisa de sair um pouco desse julgamento, desse carrasco que a gente acaba sendo, né, com a gente mesmo. Então, outra coisa que eu achei super engraçado, né, e que esses dias eu tava na academia conversando, né, e aí meu professor fez exatamente isso, e aí eu lembrei dessa parte do livro e falei, quando eu encontro essa colega de academia e ela fala pra mim, lembrei daquilo que você me falou. É o seguinte, então ele diz aqui o seguinte, que também você ficar elogiando também não funciona. Então ele fez esse teste. Então quando as meninas, ele tava lá treinando, aí quando ele falava assim, muito bem, foi ótima essa jogada, aí todo mundo começava a desencadear errando. Porque quando você também elogia, parece que você fala assim,
Não é pra fazer diferente, hein? Não erre, hein? É assim que tem que ser feito. Então, acaba também sendo uma forma de crítica. E aí, eu tava falando com ela exatamente isso, porque quando ela fez o agachamento, aí ele falou assim, muito bom, você tá agachando muito bem, você tá indo numa altura. Aí eu falei assim, olha só, não se engana não, hein? Porque agora, toda vez que ele passar, você vai achar que você tem que fazer o agachamento assim. Então, acaba gerando uma força da gente achar que a gente precisa de fazer daquele jeito, né? E aí acaba esse julgamento, né? Meu Deus, eu tô fazendo errado? Tô fazendo certo? E deixa de sentir o movimento e executar. E aí ela falou isso. Agora, realmente, toda vez que eu vejo ele, Júlia, eu fico achando que eu tenho que agachar até embaixo, senão ele vai achar que eu não tô fazendo direito. Então, que às vezes o elogio, ele vem disfarçado dessa crítica. Não, olha, muito bem. Continue assim, então, ou seja, não faça diferente disso. E aí o nosso corpo entende, né, que aquela leveza daquele movimento acaba deixando um pouco mais tenso. E ele mostrou isso durante o jogo, as meninas estavam ali, todo mundo fazendo direitinho, prestando atenção. Aí quando ele elogiou, o troço desandou e começou realmente a todo mundo a fazer errado. Enfim, né, ele diz, né, que o elogio aciona a expectativa do acerto, né? E às vezes, né, a gente acaba vendo muita coisa, mas poxa, é tão legal a gente elogiar, né, reforçar um comportamento, mas a gente não pode esquecer, né, que normalmente quando a gente vem reforçando um comportamento, é que a gente quer mostrar que é daquela forma que a gente quer que execute. Então acaba tendo um pouquinho desse carrasco ali também. Às vezes um elogio não vem só simplesmente de um afago, é mostrando para a pessoa que é dessa forma que precisa de ser executado. Então a gente também tem que ter um pouco de cuidado ao receber ou fazer um elogio para a gente não gerar uma pressão no outro, né? E aí ele fala aqui também como fazer bom uso das instruções técnicas, né? Resta saber como o maior nível de experiência de uma pessoa pode ajudar a outra. E ele explica muito isso, né? Que às vezes basta você olhar o outro fazendo algo que o seu ser dois, né, ele naturalmente aprende de uma maneira mais leve, sem essa imposição, ó, faz pra cá, faz pra lá. Olha, presta atenção que isso já gera muito aprendizado. E isso, né, dentro do livro, né, e aí ele vem para uma parte de mudando os hábitos, né, como condenar os nossos hábitos atuais. Eu botei até um asterisco aqui, né, que eu achei muitas partes muito interessantes desse livro, né. É o que deve ser feito é avaliar quais as funções exercidas por um hábito para que possamos desenvolver uma forma melhor de chegar ao objetivo alcançado. Então, às vezes a gente tem alguns hábitos, né, e a gente tem que ir trilhando alguns caminhos de uma forma assim que não sejam impositivas. E eu acho que é muito comum, né, quando a gente acaba vendo um jogo de tênis, assim, eu tô falando do jogo de tênis porque ele dá alguns exemplos daquele jogador que tá sempre reclamando com ele, fala assim, por que você fez assim? E aquele outro que errou, volta lá para trás calmamente, vamos de novo? E eu acho que o que passa desse livro é uma leveza que a gente precisa de ter com a gente. E olha que eu sou, assim, em alguns momentos, né, eu me questionei um pouco quando ele falava isso, mas será que então a gente não vai ser muito soft com a gente? Será que a gente não precisa de dizer pra gente mesmo como evoluir, como dar o próximo passo? Mas eu compreendi isso, que isso não faz a gente dar um próximo passo melhor. Isso, pelo contrário, retira um pouco da confiança no fazer. Então eu acho que esse ser um nosso, a gente precisa de se abraçar, de dizer assim, olha, de esse ser um ser mais incentivador do que carrasco. Você já sabe como fazer, vai lá, desfruta, relaxa, vive o momento, né? Eu acho que essas são as instruções que o ser um tem que dar. Ó, errou, poxa, não foi dessa vez, mas só presta atenção na bola, que da próxima vez vai entrar o movimento. Só presta atenção como tem alguém fazendo. Não deu certo dessa vez, mas para uma próxima a gente vai mais pronto para aquilo. Eu acho que gera essa leveza, mas, né, de uma forma que a gente pense que dessa forma aí sim a gente vai conseguir executar melhor. E olha,
indico esse livro porque os exemplos são muito engraçados que ele dá e a gente acaba se pegando ali como que a gente realmente é muito carrasco com a gente e como que realmente isso acaba atrapalhando algumas coisas que a gente poderia fazer de uma forma mais desenvolta. E aí, ó, fica a dica.